bem-vindo ao meu canal Saúde Mental Prática. Aqui eu tento trazer de um jeito mais simples possível uma facilitação para o seu entendimento sobre o que são os diagnósticos psiquiátricos. Falo muito aqui sobre transtornos de humor, depressão, bipolaridade, ciclotimia, e a intenção aqui do canal é sempre ajudar você a melhorar a sua qualidade de vida, tendo ou não diagnóstico psiquiátrico, mas mais importante, se alertando, se atentando que ele é possível. Eu sou a doutora Franciele Marcha, eu sou médica psiquiatra e hoje eu vou falar contigo aqui de um jeitinho um pouquinho diferente. Eu vou te mostrar uma classificação dos distúrbios de humor para que você tente entender. Inclusive eu uso esse gráfico que eu vou te apresentar aqui para falar com os meus pacientes. Eu explico durante os meus atendimentos esse gráfico para facilitar eles a perceberem qual que é a diferença de uma depressão comum de uma depressão bipolar, por exemplo. Porque a grande maioria dos pacientes, quando buscam atendimento, seja para bipolaridade, seja para outros diagnósticos psiquiátricos, eles têm um entendimento falso sobre o que é realmente o diagnóstico, o que é o sintoma. E no caso da bipolaridade em particular, nós estamos falando das pessoas sempre buscando atendimento por conta do episódio depressivo. O bipolar tipo 2, que é o mais frequente da população, que corresponde a 5% da população já hoje, ele tem uma percepção errada sobre o que é o episódio hipomaníaco, que é o que leva para o critério diagnóstico. Então, sem mais delongas, vamos lá para a minha tela do computador para você entender, então, esse gráfico, essa classificação que eu estou falando aqui. Então, esse aqui é o gráfico da classificação de distúrbios do humor. Então, a gente divide os distúrbios do humor em duas pontas. De um lado, a gente vai ter o grupo unipolar, que significa um polo único, e do outro lado, nós vamos ter aí o grupo bipolar, bi, de dois polos. Tá? Vamos começar pelo grupo unipolar para a gente entender a diferença entre o que é a depressão comum. O grupo unipolar é o que as pessoas têm de entendimento sobre a depressão, tá? E lá em cima a gente tem então na ponta ali o unipolar episódio único, que é também conhecido como episódio depressivo maior, episódio depressivo único, que significa o seguinte, ó. Aqui no gráfico, a linha vermelha, em todas as apresentações aqui, ela representa o equilíbrio, ela representa o indivíduo na sua normalidade. O que deprime, o que vem para baixo da linha vermelha, nós chamamos aí de sintomas negativos ou sintomas depressivos, e eu vou usar aqui o exemplo do bipolar tipo 1, o que sobe dessa linha base, dessa linha de equilíbrio, nós chamamos de sintomas positivos, que, já te adianto, de positivo não tem nada. Depois eu vou te explicar melhor ali. Então, no unipolar, episódio único, eu posso estar ali com essa pessoa ao longo da vida ali, alguma coisa acontece, estressante ou não, algum evento ali, perde o emprego, termina o relacionamento, e ela começa ali a ficar com um humor deprimido. Se for criança e adolescente, esse humor irritável já é o suficiente para a gente pensar aí em episódio depressivo. E vai apresentar também ou perda de interesse na maioria das coisas que antes tinha prazer. Olha o detalhe para o episódio depressivo maior. Tem que durar no mínimo 2 semanas. Pode durar 2 semanas ou mais, 14 dias ou mais, mas precisa ter aí, para eu falar em episódio depressivo, a duração dos sintomas de 2 semanas. Tem que ter um dos 2 sintomas ali que são primordiais, que é o humor deprimido, e ou perda de interesse na maioria das coisas que antes tinha prazer. Mas aqui também vai ter os sintomas acessórios que vão ajudar a gente a fazer a classificação se esse episódio é leve, é moderado, é grave com sintomas psicóticos ou grave sem sintomas psicóticos. Em relação aos sintomas acessórios, a gente vai ter uma alteração no padrão do sono. Geralmente, na depressão comum, na unipolar, existe uma hipersonia, o indivíduo quer dormir mais do que o seu habitual. Existe uma alteração do apetite, que pode ser perdendo o apetite ou ainda aumentando esse apetite. Também vai existir uma alteração da energia, tanto física quanto mental. Fica indisposto, os pensamentos tendem a ficar mais lentificados, pode ter uma sensação de desesperança, pode vir pensamentos ruins, inclusive de autoextermínio, porque tudo isso é bastante angustiante para o paciente, tá? Mas esse indivíduo, ele pode melhorar, né? Geralmente que isso seja feito com acompanhamento psicológico e psiquiátrico, com uso de medicação,
ele pode melhorar e nunca mais ter nada. Então, a gente falou que esse indivíduo teve um episódio depressivo único ao longo da vida. Já se ele começa a estar normal, ele abre um episódio depressivo, ele melhora um pouquinho, ele volta a piorar, melhora, volta a piorar, ali ele melhora e fica 3, 5 anos, esse intervalo aqui pode significar, sem nada, e volta a apresentar um novo episódio depressivo, mais que um episódio depressivo ao longo da vida. Nós estamos falando então do transtorno depressivo recorrente, e cada vez que esse indivíduo abre um novo episódio aqui, nós vamos classificar esses episódios em ali leve, moderado, grave, com ou sem sintomas psicóticos. Mas então a gente está falando aqui do grupo que é o transtorno depressivo recorrente. Eu posso ter também, dentro do grupo unipolar, a distimia, que são, como critério diagnóstico, durante 2 anos, esse indivíduo, ele tem sintomas depressivos, mas ele não fecha o que a gente chama de critério diagnóstico para o episódio depressivo maior. Ele vai apresentar um ou outro, ou sintomas mais brandos em relação ao que é preciso para o diagnóstico de distimia. E detalhe, durante esses 2 anos, esse indivíduo ele tem poucos momentos de bem-estar. A grande maior parte do tempo ele fica ali num negativismo, flertando ali como se fosse com um sintoma depressivo, mas ele não chega a fechar o critério diagnóstico, tá? Depois a gente vai ter então a apresentação do grupo que a gente chama de bipolar. A representação que as pessoas conhecem sobre a bipolaridade, ela se faz muito em cima do gráfico aqui do bipolar tipo 1, tá? Que é uma sensação, uma falsa ideia sobre felicidade extrema, muito feliz, muito grandioso, muito exaltado ou ainda muito deprimido. Mas como regra, para o critério diagnóstico de bipolar tipo 1, é importante, é preciso que esse indivíduo tenha ao longo da vida o que a gente chama de episódio maníaco. A mania é grande, é exuberante, então critério para mania. São 7 dias de um humor grandioso, elevado, exaltado ou irritável. Se esse humor for grandioso, exaltado, elevado, eu vou ter que fechar ali mais 3 critérios diagnósticos que a gente chama de sintomas acessórios. Se esse humor for irritável, o critério muda um pouquinho e eu vou ter que ter a apresentação de mais 4 sintomas acessórios. Ou ainda, eu falei 7 dias, mas se isso aqui for tão grave que prejudique o funcionamento do indivíduo já de cara no primeiro, no segundo dia, e for preciso uma hospitalização, eu não vou precisar ficar esperando 7 dias para falar que ele está no episódio maníaco. Eu já posso dizer que ele está no episódio maníaco. Como regra, então, para o bipolar tipo 1, eu tenho que ter esse episódio grandão aqui. Pode ser, e na prática o que a gente vê é isso realmente acontecendo, que esse indivíduo tenha episódio depressivo ao longo da vida, que ele apresente episódios hipomaníacos ali, que são as manias menores ao longo da vida. Sim, mas a regra para o diagnóstico de bipolaridade tipo 1 é o episódio maníaco, certo? Vamos então agora para o bipolar tipo 2. Já o bipolar tipo 2, olha onde está a linha vermelha, que é a linha do equilíbrio. Então, por aqui a gente já começa a pensar assim, poxa, mas o que acontece que a linha vermelha está na metade da vida ali do indivíduo, na representação, e parece que a parte mais larga do gráfico está ali embaixo nos sintomas depressivos. Então, aqui eu já começo te adiantando que a bipolaridade tipo 2 é uma doença de apresentação predominantemente depressiva. É uma regra? Não. Mas o que a gente vê na prática é isso aqui acontecendo. A partir do momento que esse indivíduo começa, ele abre o critério diagnóstico, seja de um episódio hipomaníaco ou de um episódio depressivo, ele passa mais parte do tempo no sintoma, no episódio depressivo. E, diferente lá do bipolar tipo 1, que precisa ter aquela apresentação grande que a gente chama de mania, no bipolar tipo 2 eu vou ter uma hipomania, que é uma mania pequenininha, uma mania reduzida. A diferença da mania para hipomania se dá em relação aos dias. Na mania são 7 dias ou mais, ou tão grave que prejudique o funcionamento do indivíduo. Na hipomania são 4 dias ou mais,
porém, muitas vezes não traz um prejuízo claro no funcionamento desse indivíduo. E aqui se instala um grande problema, porque a pessoa muitas vezes está dentro do critério diagnóstico para bipolaridade tipo 2, porque ela faz várias vezes depressão ao longo da vida e ela não percebe esses episódios de hipomania, aonde sim, a gente vai ter também um humor às vezes elevado, exaltável, mas como predominância, um humor mais irritável, um pavio curto, um aumento de energia em alguns momentos ao longo da vida, que se representa na impulsividade, impulsividade por compras, impulsividade por sexo, impulsividade por querer malhar, querer ter o corpo sarado, um aumento de energia que muitas vezes é colocado, principalmente no meio social, como sendo algo normal, algo da empolgação, algo do desejo do indivíduo e não é olhado de forma adequada como sendo um episódio hipomaníaco e que isso pode sim representar um problema para o indivíduo. O bipolar tipo 1, ele hoje tem uma prevalência média de 1% da população. Já o bipolar tipo 2, essa prevalência chega a 5% da população. Isso significa dizer que a cada 100 indivíduos, 5 têm ou terão o diagnóstico de bipolaridade tipo 2. Quando começa ali a sua representatividade, né, na maioria das vezes, quando o paciente vem buscar ajuda, ele vem pra gente no episódio depressivo, ele tem essa característica mais arrastada, de mais dificuldade de percepção para o indivíduo. Por quê? Aqui a gente não está falando só de alteração do comportamento da emoção, a gente está falando de uma alteração química, uma alteração cerebral, que realmente impede que esse indivíduo consiga ter percepção muito clara do que está acontecendo. E não é só do desejo do outro que ele melhore, realmente tem algo aqui que precisa ser olhado com muita atenção no ambiente terapêutico, no acompanhamento de psicoterapia, numa psicoeducação dele entender o que está acontecendo, mas também da parte química, porque a tendência é que a bipolaridade tipo 2 ela seja tão arrastada que ela venha trazer mais prejuízo, apesar da mania ser tão exuberante, tão disfuncional para o indivíduo. Com certeza o diagnóstico de transtorno afetivo bipolar do tipo 2, se ele fica nessa oscilação de humor e nem sempre ele vem com esses episódios tão claros, definidos, que é a depressão e a hipomania, mas muitas vezes sintomas mistos, isso se deve devido ao uso errado, indiscriminado, aos diagnósticos errados de depressão comum e muito uso de antidepressivo, psicoestimulantes aí em diagnósticos de outras partes aí da psiquiatria também fazendo o uso errado aqui, muitas vezes uma bipolaridade disfarçada, isso contribui para que esse indivíduo fique no que a gente chama de estados mistos, que é um estado muito mais angustiante, porque faz parte, são sintomas dos dois polos ao mesmo tempo. A ciclotimia, que faz parte então do grupo bipolar aí, igual a distimia, ela faz então, durante 2 anos ou mais, esse indivíduo, ele faz ali parte de sintomas que não chegam a fechar critério diagnóstico para o episódio hipomaníaco e também não fecha critério diagnóstico para episódio depressivo. Lembrando que se fechar, ele vai cair lá nas outras classificações que não está representada aqui nesse gráfico, né? Que é o transtorno afetivo bipolar sem outras especificações, onde, por exemplo, eu posso ter o indivíduo que teve um episódio depressivo ao longo da vida e critérios insuficientes para hipomania. Não vou falar aqui especificamente do grupo unipolar hipertímico, porque isso aqui vem mudando ao longo dos anos na literatura, então muitas pessoas hoje defendem, inclusive, que o unipolar hipertímico é a personalidade hipertímica, né, que isso faça parte do espectro bipolar, que seja um ponto de atenção para você pensar na bipolaridade, mas não necessariamente seja transtorno afetivo bipolar. Bom, isso aqui eu uso bastante para falar com os meus pacientes, né? Eu gosto de fazer essa explicação para ajudar eles a entender. É uma explicação técnica, com certeza, mas isso faz parte, inclusive, do cuidado de quem trabalha com transtorno afetivo bipolar, que é a tentativa de explicar, de colocar mais informação, a mesma informação de formas diferentes para que a pessoa busque alívio, para que ela entenda que ela não está lutando contra algo que é tão misterioso assim, mas realmente é uma alteração química, uma alteração que
que vai comprometer pra caramba o comportamento, que a pessoa vai ficar com a sua energia sugada, esgotada, e os dois diagnósticos têm diferença. E a principal intenção de saber essa diferença entre se eu estou tratando o grupo unipolar ou se eu estou tratando o grupo bipolar é porque aqui no grupo unipolar a escolha da medicação predominante vai ser os antidepressivos. Já no grupo bipolar, a escolha da medicação vão ser medicações, mesmo que eu esteja lá com aquele paciente extremamente deprimido, a escolha da medicação vai ser anticonvulsivantes que funcionem como antidepressivos, ansiolíticos, mas principalmente também a categoria aí dos estabilizadores de humor, que só tem o lítio de medicação hoje como estabilizadora de humor, mais ainda o uso dos antipsicóticos atípicos, como por exemplo a quetiapina, a lurazidona, que vão ter aí sua participação com efeito antidepressivo, porque são medicações que funcionam de um jeito diferente, a gente consegue, de acordo com dose, de acordo com alvo terapêutico, você consegue modificar o funcionamento dela. Era sobre isso que eu queria falar contigo hoje. Se você já está inscrito no canal, muito obrigada, só tenho a te agradecer. Não esquece de compartilhar esse vídeo com outras pessoas aí, porque dessa forma você ajuda o algoritmo a entender, né, o objetivo do canal, que é levar saúde mental de um jeito bem prático. Agora, se você ainda não se inscreveu, faça isso o quanto antes. Toda semana tem vídeo aqui. Deixe os comentários, que eu adoro responder os comentários e eu tô sempre aqui bem atenta em relação a esses comentários para contribuição dos próximos vídeos. Até a próxima semana.